Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelos 4 cantos do nosso Brasil, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer novidades aí sobre o Vasco que vai a campo hoje e amanhã. Hoje pela Copinha e amanhã pela estreia do Campeonato Estadual, né? Primeira partida do Vasco na temporada, ainda não sob o comando do nosso novo treinador Fábio Carille e ainda não com o elenco principal, mas a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre esses 2 jogos, né, que a gente obviamente vai acompanhar de perto, torcendo por 2 vitórias. Vamos também trazer novidades sobre renovações de contrato, porque o Vasco segue avançando aí em algumas frentes, né? E ontem confirmamos aí uma renovação muito importante de um menino aí que é super bem avaliado, que está no sub-20, mas já começa a treinar entre os profissionais aí, né? E pode ser observado pelo Fábio Carille com uma multa rescisória passando dos 80 milhões de euros. E vamos falar muito sobre contratações e também sobre o Pedrinho, que ontem abriu o jogo, soltou o verbo, falou sobre reforços, falou sobre a venda da SAF do Vasco, falou sobre reforma de São Januário, falou sobre investimentos no CT. A gente vai trazer tudo para vocês aqui no vídeo de hoje, né? O próprio Pedrinho, né, trazendo essas informações quentíssimas que você não pode perder. Então, já fica a dica, assiste o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Eu fico impressionado com a quantidade de vocês vascaínos que vêm aqui, assistem os vídeos e não esquecem de se inscrever, né? Então não seja essa pessoa. Venha fazer parte da nossa família, ó. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho. Se você está assistindo o vídeo assim com o seu celular deitado, vira ele na vertical, dá uma pausa no vídeo, corre lá embaixo, clica no botão vermelho, se inscreva, vem fazer parte aqui da nossa família e, obviamente, dê aquela moral para o nosso trabalho, né? Ajude um vascaíno que está deixando você bem informado, deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo com mais torcedores do Vascão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Posso contar com a sua ajuda? E ó, mais um recado, na verdade recado não, na verdade vou dar uma moral para você que quer ganhar uma camisa do Vascão. Hoje à noite, mais uma vez, você pode estar levando uma camisa do Gigante da Colina para casa, mas hoje não serão 2 camisas não, tá? Serão 5 camisas, porque tiveram alguns vencedores aí nos últimos dias que não pediram, que não entraram lá e fizeram lá o pedido da camisa. Então hoje serão 5 camisas sorteadas em parceria com a Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado, de graça. Você não tem que pagar nada, não tem que pagar nada de graça. Se você quiser aumentar as suas chances, só você depositar qualquer valor lá no site da Estrela Bet. Lembrando que qualquer valor depositado é multiplicado por 2 e a sua chance ela aumenta, né, na quantidade de vezes que você depositar. Então depositou 20, mais 20 vezes. Depositou 1.000, mais 1.000 vezes. Então corre lá, tire proveito da parceria para você ganhar uma camisa do Vascão hoje à noite. 5 camisas aí serão sorteadas, beleza? Então bora falar aí de Vasco da Gama, porque hoje tem Vasco na Copinha, tá? O Vasco vai a campo hoje na 3ª rodada, né, da competição, precisando vencer ou empatar, mas se empatar vai depender de uma combinação de resultados, né? Então o resultado ideal é uma vitória. O Vasco ganhando hoje se classifica, né, para a fase de mata-mata, né, para a fase aí que vai, obviamente, né, levar o Vasco a voos mais altos dentro da competição. Vou ser bem sincero com vocês, não estou com uma expectativa lá tão boa assim, porque os 2 primeiros jogos do Vasco foram muito abaixo, né? Uma equipe muito jovem, com meninos de 15, 16, 17 anos, que jogou pouco junto antes desse campeonato, um pouco ali mal organizada, né? Mas é Vasco, tem que entrar em campo, tem que representar, tem que deixar a alma ali para poder buscar essa vitória. A gente vai acompanhar de perto, o jogo será transmitido aqui no YouTube, lá no canal do nosso amigo da Cazé TV. Então quem quiser acompanhar, já corre lá e se inscreva no canal do Cazé para poder assistir o jogo do Vascão. E amanhã o Vasco estreia
no campeonato estadual, né, profissional, primeiro jogo da temporada. O Vasco que ainda não será comandado pelo Fábio Carille, né, quem vai estar na beira do campo treinando a equipe vai ser o treinador do Sub-23, né, do Sub-20, Ramon Lima, e teremos um time ali muito alternativo, né, com muitas peças diferentes, jogadores principalmente da base do Vasco, né? Eu já trouxe para vocês a provável escalação, que vai ser o Pablo, goleiro, na lateral esquerda Vitor Luiz, que é o jogador mais experiente, na lateral direito o menino Paulinho, dupla de zaga Lincoln e Luiz Gustavo, que eram os titulares do Sub-20 até então. Meio de campo, um jogador experiente, que é o Zé Gabriel, e ao lado dele mais dois meninos, Lucas Eduardo e o JP, voltando de lesão. E no ataque teremos ali Maxwell Alegria, que já jogou pelo profissional até como titular no final do Brasileirão, de um lado, do outro lado o Serginho, que também é um jogador experiente, e o GB centralizado, né? E no banco de reservas, falar para você, é só molecada, tá? É só garoto babando para entrar. Estou muito curioso para ver o Bruno Lopes, que é um garoto ali de 17 anos, que já estreou pelo profissional, entrando nessa partida aí desse sábado, né? Um garoto que eu deposito muita expectativa. E agora é isso, né? Torcer para dar certo, torcer para que o Vasco estreie bem na competição, com uma boa vitória. O Vasco vai jogar em casa, apesar de não ser o mandante, né? E você que quiser ir ao jogo, ainda tem ingressos à venda. Nosso canal vai estar presente, vamos fazer a cobertura completa, como sempre, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo na coletiva. Então, é basicamente isso, né? A gente vai, obviamente, no decorrer do dia de hoje, buscar mais informações para saber se o treinador vai fazer alguma mudança na equipe e caso tenha alguma alteração, a gente traz para vocês no vídeo de hoje à tarde, beleza? Falar um pouquinho agora sobre renovação de contratos, tá? O Vasco segue trabalhando para renovar contratos de atletas importantes do atual elenco. Léo Jardim está muito perto de assinar um novo contrato de 4 anos com o Vasco, né? Nosso goleiro titular, goleiro que vai ser convocado para a seleção brasileira com certeza esse ano, na minha opinião, é hoje um top 3 goleiros aí do futebol brasileiro, não só que atuam no Brasil, eu digo de goleiros brasileiros, então tem que estar na seleção. Além do Léo Jardim, o Vasco também negocia renovações com Puma Rodrigues, Paulinho, Ryan, e ontem renovou o contrato de uma joia da base, um menino que já é observado por clubes da Europa, por outros clubes do futebol brasileiro, que é o Lucas Zuccarello, menino de 17 anos, camisa 10 ali, joga muito bem, moleque muito inteligente com a bola no pé, finaliza muito bem e ainda é jovem, né? Ainda vai ter que passar por um processo de transição, mas já vinha treinando entre os profissionais e provavelmente será observado pelo Carille agora nesse campeonato carioca. É outro menino que eu também deposito muita expectativa, né? Um garoto, como eu falei, muito inteligente, com a bola no pé, cara, sabe jogar futebol. Sabe aquele jogador que você vê que tem um tato diferente com a bola? Esse moleque é assim e com certeza vai dar bom jogador aí, se Deus quiser. O Vasco com um bom time, colocando o menino na hora certa, tem tudo aí para poder, sem sombra de dúvida, se destacar no time profissional do Vasco. E aí, falar um pouquinho sobre contratações. A gente vai falar sobre contratação de zagueiro, contratação de atacante pelos lados de campo, vamos falar de contratação de centroavante. Mas vamos começar falando de contratação de zagueiro. E quem vai trazer essa informação para vocês aqui no vídeo de hoje é o nosso jornalista, o nosso repórter Carlos Berbet. Vai trazer informação aí importante sobre a chegada de Maurício Lemos. Depois que o Carlos trouxer essa informação, a gente volta aqui para falar sobre outros jogadores e também trazer aí a entrevista, né, do Pedrinho falando sobre vários assuntos importantes. Então, vai lá, Carlos, já eu volto, hein? Fala, galera, Carlos Berbet na área, passando aqui para falar sobre o zagueiro do Atlético Mineiro, Maurício Lemos, uma apuração que eu consegui na última quinta-feira, buscando informações com alguns amigos que cobrem o Galo e até mesmo pessoas que trabalham lá no Clube Mineiro. Eles me informaram que o zagueiro uruguaio se reapresentou normalmente junto com o restante do grupo na última quinta-feira, mas um indicativo positivo é que ele sequer treinou. Então, isso aí, até mesmo por conta das tratativas bem avançadas entre o Vasco e o Atlético Mineiro, já há um acordo entre os dois clubes, mas ainda restam solucionar algumas questões burocráticas para dar mais um passo na sacramentação do negócio. A gente não pode dizer ainda que está fechado enquanto ali não tiver assinado o papel, né, o contrato, até porque o futebol é muito dinâmico, as coisas
mudam muito rápido de uma hora para outra. O próprio Peñarol estava interessado na sua contratação, em repatriar, o defensor. E aí até há alguns indícios que o Maurício Lemos é torcedor do Peñarol. Recentemente, para uma rádio uruguaia, o presidente lá do clube, ele afirmou que fez o máximo de esforço possível para contratar o Maurício Lemos, mas na parte financeira ali, a proposta do Vasco foi mais atrativa, realmente foi superior. Vale lembrar que o Maurício Lemos é um desejo antigo da atual diretoria, que tentou a sua contratação já na segunda janela de 2024, mas teve uma demora da resposta ali do Maurício Lemos, e segundo algumas informações que foram veiculadas lá naquele período, ele sequer deu uma resposta do contato, e aí o Vasco ficou esperando muito tempo naquele período e acabou até se atrapalhando em buscar uma outra alternativa. Até tentou o Jan Lavinovic, do News Old Boys, e também o próprio Luan Pérez voltou a focar em tentar essa contratação, mas ele acabou fechando com o Santos e não conseguiu uma peça ali de reposição, inclusive, e ficou somente com João Vitor, Maicon e Léo, preferencialmente eram as peças de maior confiança ali do Rafael Paiva, principalmente. Mas, de acordo, né, com o planejamento do Vasco, caso tudo ocorra dentro do que o clube espera, a expectativa é de que o Maurício Lemos ele chegue ao Rio de Janeiro até no máximo a próxima segunda-feira, para então passar pelos exames médicos e, caso ele seja aprovado, assinar o contrato aí com o Cruz Maltino. E aí o Maurício Lemos ele se destaca principalmente pelos lançamentos longos, a ligação direta com o ataque. E falando um pouco, né, resumindo a sua trajetória pelo Atlético Mineiro, ele foi bicampeão estadual, chegou no início de 2023, teve um início muito promissor, já chegou sendo titular. A sua melhor fase foi formando a dupla de zaga com o Gemerson, que hoje atualmente defende o Grêmio, mas ele depois acabou perdendo espaço com a chegada de novos jogadores, e também o que traz um pouco de receio é a questão de um histórico de algumas lesões que ele sofreu no Galo, que deixou ele fora de combate por um tempo considerável em algumas situações aí, principalmente com lesões musculares. Eu acredito que é uma boa adição ao elenco, principalmente pela experiência, mas eu acho que seria necessário aí você trazer um outro zagueiro para você formar a dupla de zaga titular mesmo com o João Vitor, um jogador um pouco mais aí de confiança, mais absoluta, e é claro que se encaixasse aí no orçamento do Vasco da Gama. Queria que o torcedor vascaíno desse a sua opinião. O Maurício Lemos é uma boa adição, um bom reforço. Vocês contratariam uma outra peça mais certeira, podemos dizer assim, de maior confiança para ser a dupla, né, do João Vitor na zaga do Vasco da Gama? E, como eu citei, né, a questão aí da experiência do Maurício Lemos ser também um fator positivo, isso porque ele também teve uma longa passagem na Europa por clubes da segunda e terceira prateleira, principalmente o Rubin Kazan, da Rússia, além, é claro, do Las Palmas, da Espanha, Sassuolo, da Itália, e também o próprio Fenerbahçe, que é o time mais conhecido. Também ele defendeu um outro clube não tão conhecido da Bélgica, um nome muito difícil, não vou me atrever a tentar pronunciar. Então é isso, torcedor vascaíno, não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários, beleza? Então é isso, até a próxima e tamo junto. Então é isso, obrigado Carlos aí, falou muito sobre o Maurício Lemos, né? A gente torce para que ele chegue o mais rápido possível, segunda-feira já esteja treinando junto com o restante do elenco, que possa estrear com a camisa do Vasco, né, no dia 23 de janeiro, lá em Manaus, na partida contra o Madureira, né, jogo que vai acontecer na Arena Amazonas. Aí vamos falar um pouquinho sobre atacantes, tá? O Vasco busca 2 pontas e um centroavante em reserva para o Verratti. O nome principal segue sendo Wanderson, do Internacional. Aí você vai falar, pô, Mário, mas ontem eu soube que o jogador quer R$1 milhão por mês aí, que ele recebe isso no Internacional. Irmão, hoje o futebol brasileiro está super valorizado. Você não acha mais jogador barato. Vou dar um exemplo para vocês. Serginho, esse mesmo, que vai estrear pelo Campeonato Carioca agora, ganha R$400 mil por mês, irmão. Então,
salários altos por jogadores de qualidade. Isso é o futebol hoje em dia aqui no Brasil. E o Wanderson, com certeza, é um jogador com experiência, um jogador que fez uma bela temporada em 2023 pelo Internacional, acabou tendo uma lesão, perdeu espaço, mas é um jogador de altíssima qualidade, né? E o Vasco está tentando convencer o Inter a liberá-lo por empréstimo com a obrigação de compra no final de 2025. A negociação segue evoluindo, não tem aí outros grandes clubes interessados no jogador nesse momento, então o Vasco é o principal aí interessado nesse atleta, e isso aí acaba facilitando, porque o próprio jogador quer se transferir para o Vasco, né? Entende que no Inter não terá oportunidade, e no Vasco ele vai ser uma peça fundamental, né? Um pilar desse time titular para a temporada de 2025. Outros nomes também seguem correndo por fora. O atacante uruguaio Brian Rodrigues, que atua na América do México, o atacante Coelho, do Atlético Paranaense, o Vasco segue conversando ali, segue levando essa negociação a banho-maria, e a mesma situação com o Rony do Palmeiras, né? O Fluminense chegou a se aproximar, porém o Fluminense tirou o time de campo. Então o Vasco segue ali, trocando aquela ideia no pé do ouvido, sabendo se o jogador tem interesse em jogar no Rio de Janeiro, mas, primeiro momento, o nome principal segue sendo o Wanderson do Internacional. E aí, centroavante, o Vasco busca um jogador, mas não com tanta urgência, não é o foco principal. O foco é um jogador titular para os lados de campo. Centroavante, eu acho que já iniciou algumas conversas, algumas negociações. Jogador similar ao Verratti. Altura, bom de bola aérea, jogador de área, jogador brigador, com características ali de nunca desistir das jogadas. E a informação que a gente tem é que é um atleta que joga fora do Brasil, não atua no futebol brasileiro. Pelo menos o nome estaria negociando com o Vasco. É óbvio que deve ter outros atletas, conversas, consultas dos empresários, mas no primeiro momento o nome que estaria dando aí prioridade ao Vasco seria um atacante que não atua no futebol brasileiro. E agora, antes da gente passar a bola para o Pedrinho, que falou muita coisa, abriu o jogo, soltou o verbo ontem à noite, falou da venda da SAF do Vasco, falou sobre situação de reforços, falou sobre reforma do CT e reforma de São Januário. Queria mais uma vez convidar você que não é inscrito no canal e você que não deixou o like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Então corre lá embaixo, se inscreva, deixa o like no vídeo. E agora, Pedrinho, com vocês, nosso presidente, o cara que eu sou fã, admiro pra caramba. Eu entendo que é um cara que tá sofrendo pressão de todos os lados. Mas, Pedrinho, segue fazendo o seu trabalho, segue caminhando firme e forte. A gente vai te abraçar, a gente vai abraçar o Vasco em todos os momentos e com certeza o nosso apoio nunca faltará. Então, com vocês agora, Pedrinho, soltando o verbo e falando muita coisa importante aí sobre o futuro do Vascão. Valeu! Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente, isso aumenta a repercussão e o debate na mídia. Com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Pedrinho, a gente sabe que você trata com muito carinho dois projetos, que é a reforma do São Januário e o CT também. E a gente sabe que vai ter um investimento no CT. Eu queria que você falasse como está o andamento desses dois projetos. Faz parte de todo o processo também para você atrair e contratar jogadores, né? Porque os jogadores se falam, obviamente. Alguns jogadores optam por, de repente, clubes que pagam até um pouco menos, mas que têm uma estrutura melhor. Então, quando eu chego, obviamente, quase no meio do ano passado, e tenho a entrada, obviamente, direta ali dentro do centro de treinamento e vejo que nada foi feito do que foi prometido, do que estava em contrato, num valor específico de investimento, obviamente me assustou muito, mas eu tinha que arcar com outras prioridades. Muitos jogadores com
valores atrasados de luva, de enfim, transferências também, eu tive que fazer algumas para não sofrer o transfer ban. Então a prioridade obviamente não foi o CT. Com isso a gente conseguiu fechar o ano do jeito que eu queria, em dia, sem qualquer tipo de adiantamento da receita de 2025, com alguns processos de mecanismo jurídico para que a gente tivesse um respiro financeiro. Dentre eles foi a medida cautelar antecedente, que a gente conseguiu prorrogar um pouquinho mais, e aí a gente tem um fluxo de caixa mais tranquilo para a gente separar um valor que não é gigantesco, mas é para dar no mínimo um suporte adequado de estrutura ali dentro do centro de treinamento, que é uma coisa que me incomoda por diversos aspectos. Primeiro, que eu acho que o Vasco merece uma coisa muito maior. Segundo, porque estava em contrato e não foi cumprido. E foi passado para fora uma coisa que as pessoas tentam jogar, obviamente, debaixo do tapete, né? Muitas vezes. Como, não, já passou, agora contigo daqui para frente. Não já passou não. Esse problema é causado por isso. E a gente tem que trazer à mesa, porque muitas pessoas se aproveitam disso para fazer política dentro do Vasco. E isso cansa. Então, assim, eu vou ser sempre transparente, vou ser sempre verdadeiro e vou falar a verdade para todo mundo. Não vou ficar criando história. Então, agora a gente conseguiu dar um respiro. A gente tem que ser assertivo, porque o dinheiro é curto. E mais com a recuperação de alguns atletas, que teoricamente faz parte até da minha contratação. E se você me perguntar, como não foi pago praticamente nada, vocês viram isso que foi publicado essa semana, eu estou pagando a todos esses atletas. Então, teoricamente, eu estou contratando esses atletas que já tinham sido contratados. Então, é todo um malabarismo financeiro para a gente botar o clube, tentar equilibrar financeiramente para, alguns anos mais para frente, colher os frutos necessários. Você falou da medida cautelar, vocês estão aprovando com credores, né, sem deságio, né, que é uma coisa difícil de acontecer no Brasil, mas com algumas alongamentos de dívida e tudo, uma carência, não sei se é exatamente a tua praia, né, mas você está mais ou menos por dentro, né, do assunto. Né? Queria que você falasse um pouquinho. A questão do deságio é com muito respeito aos credores, né, porque a gente tinha por lei botar um deságio praticamente no valor que a gente quisesse, e com muito respeito a todos os credores, que meu pai foi um dos funcionários ali também, então sei de toda dificuldade, fazer um acordo praticamente sem deságio, esticando um pouquinho as parcelas, né, mais longa. Com isso a gente tem mais respiro, como eu falei, de fluxo de caixa. A gente consegue ir pagando as dívidas, negociando, só de você negociar já encurta muito. A gente tem uma perspectiva que nas negociações a dívida caia, de repente, até mais do que da metade. E se a gente fizer isso com um cronograma muito bem elaborado de pagamento, a gente consegue sanear as dívidas. O tempo depende muito das receitas que a gente vai ter. E também depende, se entrar um investidor, esse tempo é encurtado. Se por acaso não entrar um investidor, a gente leva um pouco mais de tempo. Mas como eu falei, eu não vou desrespeitar o Vasco. O Vasco foi desrespeitado de forma financeira e de forma institucional. E isso não vai acontecer comigo. Não é uma briga Pedrinho 7777, é uma briga com o Vasco. O 777 lesou o Vasco, não o Pedrinho. Então eu represento o Vasco, eu represento o torcedor, eu represento o sentimento do torcedor. E a minha responsabilidade é ser respeitoso em todas as áreas, dentre elas a financeira. Quais são as perspectivas do investidor? Você comentou na espera, uma possível proposta em breve, ou que dá para passar para a torcida sobre isso? É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa.
A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900. Hoje é uma dívida de 1.400. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. Não para o Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Pedrinho, o que você pode dizer para a gente desse começo de trabalho do Carille? Como é que tem sido e teve algum pedido dele que é prioridade, que é mais urgência dentro dessa realidade do Vasco, e pensando também em reforçar o elenco? Eu sei que você não quer falar de nomes, mas como é que tem sido essa troca com ele nesse início de trabalho? Primeiro, assim, mais uma vez, a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille, e a outra coisa do que as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira, então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado. E é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve duas saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas, e agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Pedrinho, como é que está a situação do Maurício Lemos? Já está tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E as posições são aquelas que a gente falou, um zagueiro e um ou dois atacantes de lado, essas são realmente as prioridades? Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são jogadores mapeados ainda? Eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Em relação às renovações, tem algumas conversas com o Léo Jardim, com o Verrete. Com tudo em andamento. Todos esses jogadores que têm a possibilidade no meio do ano de assinar um pré-contrato, a gente já está conversando com todos esses atletas. O time também está nos planos de estender esse contrato? Sim, 100%.
Pedrinho, o Flamengo e o Fluminense anunciaram que para esse ano eles pretendem começar a abrir treinamentos para a imprensa. O Vasco também tem esse objetivo? É algo que você pensa também para facilitar esse acesso e esse diálogo com a imprensa? A gente já fez isso na apresentação, né? A gente já trouxe um pouquinho a imprensa para dentro do CT. Obviamente que eu sempre fui a favor disso, porque tem uma relação, obviamente, ali, não vou falar que diária, que não deve ser uma coisa diária, mas você começa a ter um entendimento do que os profissionais que estão trabalhando, os atletas começam a ter um entendimento que o trabalho de vocês também é importante para que vocês passem um conteúdo realmente mais específico, porque às vezes surgem muitas coisas que não são verdadeiras e vocês têm que debater sobre isso. Quando vocês estão ali, vocês têm uma relação e obviamente o conteúdo é muito mais concreto. Então assim, mas isso tudo dentro de uma avaliação. É uma coisa que eu já vinha avaliando, né? Como era, achei antes de fechar totalmente, ficava ali mais ou menos 15, 20 minutos, né? No pré-aquecimento, no treino inicial e depois a imprensa se retirava. Então é uma coisa que passa, a gente já deu um primeiro passo, que foi a reapresentação dos atletas com vocês lá dentro, então acho que é um caminho que pode acontecer. Muito tem se falado que o grande objetivo do Vasco, talvez o que o Vasco mais consiga alcançar é a Copa Sul-Americana. Você conversou algo com o Carille sobre isso, ou até mesmo com o departamento de futebol sobre essas prioridades do ano? O futebol ele tem muitas variáveis, né? A gente obviamente coloca muitas, internamente coloca os objetivos que são mais palpáveis, né? Mas se você perguntar se para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque futebol é assim. Então assim, a perspectiva obviamente é de nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né? Aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né? Que não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade, um pouco mais de chance. Então as Copas são importantes para a gente. Presidente, a gente está no evento de lançamento do Campeonato Carioca. A gente sabe que o Vasco ainda está no mercado em busca de reforços, mas você como presidente dá para dizer que está satisfeito com o elenco montado para esse início de temporada? Olha, assim, a gente tem um retorno de jogadores importantes, tivemos jogadores que se lesionaram, que seriam importantes para a continuidade da competição na temporada passada, como o Adson e o David. O David a gente só vai ter ele praticamente em setembro, por aí. O Adson está em um processo de retorno, tem o Estrela, o Paulinho que volta e é um jogador de muita qualidade. O Jair demonstrou isso na reta final. O próprio Coutinho iniciando uma pré-temporada, porque a temporada passada ele vem de um mundo árabe e na reta final ele já dá uma resposta melhor. Nós temos bons laterais, estamos reforçando o setor defensivo, já identificamos as outras necessidades. Então assim, dentro de um cenário difícil financeiro que nós temos, o Vasco, se você olhar friamente, é um time que pode competir forte em algumas competições, obviamente sem a redundância. Mas se a gente equilibrar cada vez mais a questão financeira e a questão de ser assertivo, que a gente usa essa palavra, nas contratações que a gente fizer ou que a gente já tenha feito, esses jogadores conseguirem responder o mais rápido possível. Porque ninguém engana ninguém assim hoje no futebol, né? Não tem como eu falar que um jogador é bom se ele é ruim, ou se ele é ruim e vocês falarem que ele é bom. Porque todo o acesso que a análise de desempenho tem, o scout tem, eu tenho, vocês têm. Todos os aplicativos, todos os softwares, toda ligação. Então se eu trouxer um jogador e falar que ele é bom, vocês em um segundo vocês sabem se ele é ou não. E nenhum jogador que a gente traz são jogadores que a gente não achou que tivesse um potencial para ajudar.
Agora, se desempenhou ou não desempenhou, são as variáveis do futebol. A gente acredita que esse ano alguns jogadores podem render melhor do que eles renderam. E isso seria uma ajuda também muito grande. Com relação à satisfação do elenco, volta a cair na questão financeira, né? Muitos jogadores que de repente a gente teria uma receita para contratar, nós estamos honrando. Porque imagine você dentro de um elenco, você sendo um atleta, e eu estou te devendo luvas, salários atrasados e estou lá buscando outros jogadores. Então, se eu não honrar com você, eu tenho que, no mínimo, como é que eu entro dentro do vestiário? Eu perco praticamente o vestiário. E também eu não conseguiria entrar no vestiário com todos esses atrasos que não foram feitos por mim, mas que desde o momento que eu assumo, minha responsabilidade. Então, como é que eu chegaria ali para te cobrar algo como atleta, né? Pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, se eu não estou honrando contigo e estou por fora contratando outros jogadores. Então, assim, é um mecanismo financeiro difícil, mas que a gente está aí para isso. Nós entramos sabendo de tudo. Então, assim, eu não estou lamentando, eu só não vou deixar que as pessoas joguem para debaixo do tapete e digam, não, isso aí a gente já sabe, agora daqui para frente. Não. A gente já sabe não, isso aqui é o problema que nós temos causado pelo que aconteceu e a gente não vai jogar para debaixo do tapete. Eu vou ficar relembrando para todas essas pessoas que fingem uma insanidade para causar o caos dentro do clube. E eu vou dar sempre luz para isso, para que uma hora isso termine em São Januário, porque muitas vezes o Vasco, muitas pessoas do Vasco atrapalham o próprio Vasco. Então, assim, pode ter certeza que tem muita gente que torce para as coisas não darem certo, e isso eu não consigo entender. Entendeu? Vascaíno torcendo contra Vascaíno. Cobrança, obviamente avaliação de trabalho, isso é muito digno e muito respeitado por mim como presidente. Agora, deslealdade, jogo político, para estragar o clube, não, por causa de uma pessoa, por causa de mim, a gente tem que pensar no Vasco. Eu não sou maior do que o Vasco, eu represento eles e vou fazer o melhor para isso. Você falou de vestiário já, tem um tempo que o Vasco não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Você falou de vestiário, você e o Felipe, que tanto desempenharam bem no Campeonato Estadual, do Carioca especificamente, já deram alguma dica pro elenco de como ganha o Campeonato Carioca? Cara, aí assim, o que acontece? Lá atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi acho que a última vez que eu falei não sei se foi na demissão do Paiva. Na demissão do Paiva e quando eu fui efetivar o Felipe, foi isso. Eu falei que a antecipação do campeonato estadual, devido ao Mundial de Clubes, ela prejudica todo um processo de planejamento. Por quê? Obviamente que vai ter uma pausa no meio do ano. Só que os atletas que jogaram a temporada inteira, eles precisam de um mês de férias. Não tinha como eu negociar com esses atletas, dar 15 dias de férias para depois dar mais 15 no meio do ano, sendo que os atletas já tinham viagem marcada, já tinham passagens compradas, sabe? Tem todo um desgaste emocional do que foi a temporada passada. Então, esses atletas não vão iniciar o campeonato, devem iniciar pela quarta, quinta rodada. Aí eu tenho que trazer o sub-20 para jogar o estadual, sendo que os times menores de potencial, como é o primeiro adversário nosso, o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca, como Volta Redonda, times que são muito bem estruturados, que já vêm treinando há muito mais tempo, e a gente teve que apresentar o sub-20 no dia 27, então eles passam 2, 3 dias praticamente fazendo exames, aí para o ano novo, então começa a treinar praticamente no dia 2, para jogar uma competição já no dia 11, contra equipes que já são estruturadas. E aí na copinha eu tenho que botar o sub-17, então você mexe em toda a estrutura. Aí é que eu falo, o torcedor quer saber disso? Não, se eu não ganhar sábado do Nova Iguaçu, é pancada. Mas toda essa estrutura é muito difícil de ser construída. Se eu estou, obviamente, com um time titular, se a competição é um pouco mais para frente, a gente já entra dentro da competição com uma outra cara. Então, assim, mas é o que eu falo, o torcedor é emoção e ele não quer saber disso. Tá confiante?